Eu quero abrir a palavra de Deus com os irmãos em Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante. A mensagem hoje é sobre paixão por ganhar almas. Sentir dor de parto para que mais pessoas conheçam a Jesus. Dores de parto, paixão por almas. Mateus capítulo 9. Vamos ler do verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, as pessoas, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: o campo, a seara, é na verdade grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, a Deus, que envie e mande mais trabalhadores para a sua seara. O próprio Jesus, ele olhando para as multidões, ele se compadeceu. Em outros textos diz que Jesus olhou para a cidade e chorou. Poucas vezes você vê descrito na Bíblia que Jesus chorou. Depois, quando Lázaro faleceu, um amigo pessoal dele, mas olhando para a cidade, ele olhou para as multidões, olhou para aquela cidade e ele chorou. O coração de Jesus, o coração do nosso Pai, ele chora pelas pessoas que estão sem o pastor. Ele chora. O coração do nosso Deus sofre ainda por vidas que não se converteram. E você vai entender por quê. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 19, ele escreveu o seguinte: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado, gerado em vós. Paulo tinha o mesmo sentimento que Jesus, quando ele olhava para as pessoas, quando ele estava fazendo o seu trabalho, ele sofria até que as pessoas tivessem uma experiência tão forte que Jesus fosse gerado neles, isto é, a pessoa se transformasse sendo nascida de novo. E esse aspecto, até que isso acontecesse, Paulo sofria dores de parto. Jesus chorava, Paulo chorava também, para que as pessoas se convertessem, até que elas tivessem uma experiência de mudança, de transformação, como se fosse mesmo nascer uma outra pessoa. Jesus, falando sobre isso para Nicodemos em João 3, ele disse assim: em verdade digo a você, se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus, no reino dos céus. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 9, 22, o seguinte: que ele se fazia, dá uma olhadinha comigo nesse texto, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo, eu me fiz de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa das boas novas
do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo, ele tinha essa profunda convicção e tarefa de se fazer de tudo para com todos, para de todo e qualquer modo conseguir ganhar alguns, ganhar a vida das pessoas para Jesus. Essa é uma linguagem que Paulo usa muito: conquistar almas, ganhar almas. Na verdade, a alma não fica desencarnada, é ganhar vidas, mas é para nos mostrar que a pessoa é muito mais do que material, é aparência, é muito mais do que o dinheiro que ela tem. Alma é uma profunda expressão na Bíblia. Provérbios fala: aquele que ganha almas, sábio é. Por que é sábio? Porque está trabalhando e conquistando, está ganhando algo que é eterno. A Bíblia diz: mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Isso é para nós entendermos que a linguagem de Paulo, eu me fiz de tudo para com todos, para de todo e qualquer modo ganhar alguns, é muito forte. É a expressão de um coração apaixonado por vidas, por pessoas, por aquilo que as pessoas são, por dentro da pele, por as pessoas que são por trás do dinheiro, por trás da aparência, por trás da casa, por trás dos casacos, das roupas, por trás da maquiagem. O próprio Jesus, ele sentia isso. Paulo também sentia isso, e o Senhor Deus quer que você aprenda a sentir um pouco disso. Tem pessoas que não sentem nada pelas vidas que não se converteram ainda, não tem sentimento nenhum. E nessa noite eu creio que Deus me pôs aqui para falar, para ministrar ao coração dos irmãos, para nós começarmos a ter mais amor pelas vidas, mas não pela aparência, não por o que eles têm, mas pela alma de cada um. E assim, quem sabe a gente saia daqui hoje querendo fazer, talvez nem como Paulo ainda, mas fazer pelo menos um pouquinho, para que de alguma maneira eu ganhar alguém para Jesus. O cristão que não tem esse desejo, alguma coisa ainda está precisando acontecer dentro dele. Não entendeu o que Paulo entendeu, mas sabe por que Paulo entendeu isso? Eu quero contar um pouquinho a história de Paulo. Ele teve experiências muito fortes. Por que ele se matava para fazer um discípulo? Porque ele sofria e chorava, ele fazia de tudo para conquistar uma alma para Jesus. Porque ele teve uma experiência sobrenatural com esse Jesus. Ele estava na estrada de Damasco, em Atos do capítulo 9 conta a história dele. Ele tinha pego cartas de autorização dos sacerdotes que odiavam os cristãos. E Paulo era anticristão, ele era um judeu radical. E o judeu, ele detesta Jesus. Você sabia disso? Aliás, tem seitas hoje que não falam que detesta Jesus, mas colocam Jesus em segundo plano. Ele não é o caminho, a verdade e a vida. Ele é um bom exemplo, foi um judeu. Mas o cristão, ele entende que sem Jesus não há vida. Jesus é o centro do nosso cristianismo. Eu adoro e vivo um Jesus que ressuscitou. E você? Essa papagaiada, sinto muito, mas tem tanta abobrinha vindo de pessoas que não conhecem a Jesus ressurreto. Estão falando que Jesus é um simples homem, uma inspiração, é um modelo. Não, Jesus é muito mais do que um modelo, um exemplo. Ele é o nosso próprio Deus ressurreto. Ele ressuscitou, o Filho de Deus. Se ele fosse só um filho, um homem. Por isso os judeus odiavam, porque ele falava: quem me vê, vê a mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vou para lá, e quando eu for, eu vou preparar lugar, para quando tiver tudo preparado, eu venho buscar vocês. Jesus era um louco para os judeus, e eles odiavam todos os cristãos,
seguidores de Jesus, do caminho, como era escrito na época. E Paulo também, como um bom judeu, odiava os cristãos, eles eram hereges. E ele pede carta de autorização e está disposto a ir atrás e matar e acabar com os grupos de cristãos. E quando ele estava, oh glória a Deus, no capítulo 9 de Atos relata essa história tremendamente real, profunda. E nós vamos entender porque Paulo ficou um cara maluco, louco, extravagante, apaixonado, como um dia eu também fiquei por Jesus. Mas eu estou isso aqui perante Paulo. E perante Jesus, então, uma gota no universo. Perante o amor que Jesus tem pelas almas. Mas eu me apaixonei quando eu também tive um encontro com Jesus. Eu estava fazendo cursinho para fazer odontologia. Eu queria ser dentista. Fazendo cursinho no Objetivo da Lapa. E nesse período, um amigo meu convidou para ir assistir um trabalho evangélico, um CD que ia ser lançado, ou melhor, um disco que ia ser lançado, Vencedores por Cristo, e eu fui. E naquela noite foi pregado o Evangelho, e me falaram de uma paz que não existe lugar nenhum para comprar, e essa paz está em Jesus. Ele morreu por você, ressuscitou, Ele está vivo. Se você quiser aceitar Jesus Cristo, vem aqui nessa noite. Eu subi naquele palco de teatro, porque foi num teatro, e de lá eu desci outra criatura, nova criatura eu fui. As casas velhas já passaram e tudo se fez novo na minha vida. E eu tive uma experiência com esse Jesus ressurreto também, diferente de Paulo, diferente da tua, mas eu não tenho dúvida que esse Jesus agora vive em mim. E isso é esse Jesus que ressuscitou. Então eu não estou... Se o judeu fica falando Jesus não é Deus, eu não estou nem aí com eles. Eu tive um encontro com esse Jesus ressurreto. A nossa experiência é muito mais profunda com esse Jesus. Então esse Paulo estava atrás dos cristãos para matar. E veja o que está escrito em Atos 9, quando ele estava indo ainda ameaçando de morte contra os discípulos, no capítulo 9, versículo 1, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, os do caminho eram cristãos. Os cristãos no começo do evangelho eram chamados do caminho. Por quê? Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho para o céu. Então aqueles que seguiam Jesus, eles eram chamados aqueles do caminho. Porque Jesus é o caminho, então eles se chamam do caminho. Estão entendendo? Quem está entendendo aqui? Até hoje eu sou do caminho, e aqueles que são de Jesus é do caminho. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Paulo estava nessa pegada de morte. No verso 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, diga subitamente, uma luz do céu brilhou ao redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: e voz bendita, aleluia. Eu ouço essa voz. Eu ouço essa voz. E você pode ouvir se você não ouve. Todo filho de Deus ouve. Todos aqueles que são nascidos de novo e são ovelhas de Jesus ouvem. Sabe por quê? Porque ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha Jesus ressurreto aí. Para esses que estão falando abobrinha, estão querendo questionar a pessoa de Jesus. Jesus ressurreto aparece para Paulo na estrada, numa luz do céu desce, e ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o que ele fala? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: o que aquela voz disse? Eu sou Jesus. Jesus ressurreto. Jesus que morreu e saiu do túmulo pelo poder de Deus. Eu sou Jesus. É forte.
Depois, quando nós estamos compartilhando, e os missionários estão compartilhando que Jesus está aparecendo para judeus, para islâmicos, em sonho, em visão, e pessoalmente entra no quarto, uma luz grande também brilha, e a pessoa, esse varão de branco, é sempre de branco, uma bata branca, brilhante, levanta assim do chão, levitando. Jesus aparece assim para alguns de lá do Oriente Médio. Aqueles são céticos, aqueles que estão esperando o Messias. Depois que nós ouvimos testemunhos assim, nós temos que acreditar, porque esse Jesus apareceu para Paulo, e ele está vivo, aparecendo aonde ele quiser. Saiba que nesses tempos nós estamos vivendo, nós vamos ver coisas extraordinárias, sobrenaturais, e tão somente aqueles que creem, vão ver a glória de Deus se manifestar como nunca antes das épocas anteriores. Esse Jesus apareceu para Paulo. Esse Jesus que está aparecendo, está fazendo aparições para muitos ainda nesta terra. Ele falou: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E quem persegue os meus filhos, que são do caminho, estão perseguindo a mim mesmo. Quando você estiver passando muita luta, e você é um verdadeiro cristão, você fala para você mesmo: eu estou sendo perseguido, mas antes de tocar em mim, estão tocando no meu Jesus. Porque Jesus é com você. Ele tem zelo por você. E diga, olha, perceba comigo aqui. E aí Paulo, no capítulo 9, versículo 4: e caindo por terra, ouviu essa voz, e Jesus falou quem era. Mas no verso 6: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Foi revolucionado a vida deste homem chamado Saulo. Ele passou a se chamar Paulo. E esse Paulo é o que está falando para nós aqui em 1 Coríntios 9, 22. Me fiz de tudo para com todos, para de todo e qualquer modo ganhar alguns. Ele ficou louco, apaixonado, revirou a sua mente, mudou a sua cosmovisão da vida. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem era Jesus agora, ele sabia que existe um Deus, existe um Deus poderoso, sobrenatural, precioso, que sabe o nome das pessoas, e que não está mais detido num corpo, num local. Agora esse Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo, e ele subindo aos céus, ele enviou o Espírito Santo, que é igualzinho a ele. João capítulo 14, o apóstolo João fala que Jesus, ele enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco. E todos aqueles que creem em Jesus, recebem o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Cristo passa a habitar em nós. O mesmo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele está caminhando com você e comigo, com aqueles que creem em Jesus e seguem a Jesus. Desculpa, eu não posso te enganar. Não é todo mundo que entra na igreja que é do Senhor Jesus. No prédio, se você é um seguidor de Jesus, o Espírito Santo habita em você. Se você não é seguidor de Jesus ainda, não habita. Estão entendendo ou não? Pelo amor de Deus, não vai sair daqui aprontando tudo que você quer, vivendo uma vida totalmente egocêntrica, materialista, e falando que você vai para o céu. É mentira. Pelo amor de Deus, muitas vezes a gente peca contra Deus e contra você, te dando uma certeza que você não pode ter. Você não pode ter certeza da vida eterna se você entregou a tua vida a Jesus e anda com Ele, e não dá para ter. É engano. Eu faço um desfavor para a tua vida espiritual se eu dar uma segurança para você falsa. Fica tranquilo, você vai para o céu. E a tua vida está errada, está podre, está odiosa, mentindo, está vivendo uma vida anárquica, não ama a palavra, não obedece a Deus, está sendo uma pessoa injusta, corrupta, mentirosa, traidora. Sim ou não? Como que eu posso dar uma certeza para você que coisa não existe? É mentira.
Mas todos os seguidores de Jesus, seguidoras, todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus e seguem a Jesus, não que são perfeitos, mas, puxa vida, eu estou fazendo a minha força para agradar a Deus, sim. Eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida. Eu estou servindo a esse Jesus ressurreto. Eu estou no caminho. E eu sei que eu vou chegar lá nos céus, porque eu estou no caminho. Se eu sair do caminho, eu não tenho certeza. Mas se eu estou no caminho, tendo uma vida que agrada a Deus, estão entendendo? É um perigo essas falsas certezas. E aí Paulo, por isso que ele fica tão louco para levar pessoas para Jesus, para ganhar pessoas para Jesus, e fica apaixonada, como alguns desses jovens que foram lá no Largo de Osasco e colocaram uma placa, ó, um abraço de graça, uma oração de graça. E aí aqueles que vieram, eles oraram para essas pessoas, demonstrando o amor desse Jesus. E aí aqueles que quisessem, podiam convidar Jesus para entrar na sua vida, podia convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida e passar a seguir Jesus com eles também. Isso é fruto de paixão. Quem está entendendo aqui? Um jovem que não tem experiência com Jesus não sente essa necessidade. E olha, o apóstolo Paulo, ele também tinha essa paixão por um outro motivo, e esse é sério, é muito mais terrível, por causa da consciência que ele tinha da realidade do inferno. Paulo é um cara assim muito louco. Ele é muito louco, porque veja em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele foi um dos homens que foi até arrebatado até o terceiro céu. Olha a experiência maluca que ele teve. Ele foi para o céu, arrebatado em espírito. O corpo dele ficou aqui, mas o Paulo descreve que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então o primeiro céu é o céu da atmosfera aqui, das estrelas. O segundo céu é a habitação do diabo, de Satanás, seus anjos, seus demônios, aqueles que foram caídos. E o terceiro céu é o lugar do trono do nosso Deus, e ao redor do trono, ao lado do trono, o nosso Jesus ressurreto Pai, volta, vem, manifesta, sobe no céu. Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. A direita significa, ele tem lugar de honra. Ele é Senhor, ele é o cabeça da igreja. Ele que está chamando as pessoas, ele está convertendo os corações. É através do Espírito Santo que ele enviou ao mundo. É por causa da morte dele lá na cruz que nós podemos ser salvos. É por causa que ele derramou um sangue que pode ser perdoado seus pecados, a sua consciência limpa. É por causa do sangue dele derramado, desse Jesus que morreu e ressuscitou, é que você e eu podemos entrar nos céus. O bilhete de entrada nos céus é o sangue do Cordeiro. A entrada para entrar no céu não é as suas obras, não é a sua reputação, não é os seus direitos, não é o quanto você deu de dinheiro, mas eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu confiei em Jesus como meu Salvador, meu Senhor, o dono da minha vida. Olha, abriram lá então, vamos ler 2 Coríntios 12, 2. 2 Coríntios 12, 2. Este homem ficou maluco para ganhar almas para Jesus, fez de tudo para com todos, porque ele teve uma experiência do céu. Olha só, 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem, ele está falando acerca de si mesmo, tá? É um relato. Sabe por que eu sei que é ele? No versículo 1 diz: se é necessário que me glorie, está falando sobre ele, Paulo. Ainda que não convém me gloriar, é porque ele estava sendo atacado pelos fariseus. Esse Paulo é um xarope, ele é orgulhoso, ele é metido. Está falando que conhece a Jesus, que Jesus apareceu a ele. E aí ele fala assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, quer dizer, fazia 14 anos que ele tinha tido uma experiência, foi arrebatado ao terceiro céu. Diga, arrebatado ao terceiro céu. Esse é o Paulo, esse cara doido, esse cara apaixonado por conquistar vidas. Fui arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Diga, paraíso. E ouviu palavras inefáveis. Inefáveis é o seguinte, não dá nem para falar, não dá para descrever. Imagina as palavras que Paulo ouviu lá no céu, no paraíso. Diga, o céu existe, o paraíso existe. Pela descrição bíblica, Paulo foi lá arrebatado. Ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Até aí. Olha só, que tremendo. Ele foi aos céus. Eu acredito que uma dessas palavras e revelações que ele teve foi lá no céu, acerca do inferno. Porque ele era um judeu estudioso. No Velho Testamento falava do Sheol já, falava do inferno. E no Novo Testamento, ele, um dos apóstolos, junto com os outros, tiveram muita revelação no Novo Testamento. E o que eu vou falar para vocês está escrito e foi revelado a João, o apóstolo João, por Jesus. E Jesus revela para eles sobre o inferno, sobre esse lugar terrível. Veja, Paulo foi aos céus, e eu creio que ele teve revelação também acerca do inferno. Veja, 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. O ensino que você está tendo salva a tua alma, limpa o teu coração, te fortalece, para você ser uma nova criatura, as coisas velhas já passando, e você se tornar novo. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, aqui Pedro teve entendimento, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor Deus revelou para Pedro, lá no antes de Adão e Eva, quando teve a rebelião dos anjos. Olha só, antes de Adão e Eva, antes do Éden. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, diga, lançando-os no inferno. Deus, ele lançou os anjos no inferno, o que é? Demônio. Aí depois Paulo Coelho e as outras criaturas escrevem sobre os anjos, né? Tudo como se fosse tudo bonzinho. Mas existe anjos que são demônios. Não é só anjo bom, não. Então, não poupou, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas. Olha que lugar terrível. Inferno, abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, o inferno foi feito para Satanás, para o diabo e os seus anjos. Mas veja também em Apocalipse 20, falando sobre o inferno, esse lugar terrível, que Paulo, creio, assim como João, teve revelação do inferno. Quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, com certeza ele enxergou e viu muita coisa que não dava nem para descrever. Apocalipse 20, olha o que fala sobre o inferno. Eu não estou pregando isso para você ficar com medo, é para você ficar esclarecido da sua vida espiritual e do quanto é precioso o sacrifício de Jesus Cristo que fez na cruz por você e por mim, e o quanto preciosa é a sua salvação. Salvação da nossa alma é salvação também do inferno. Não é só de problemas existenciais aqui para ter uma vida em paz, com alegria, forte, poder de Deus. Não, é salvação para livramento do inferno, do castigo eterno. Olha só que terrível o inferno. Apocalipse 20, 14. Então
a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, olha aqui, então não estará lá só o diabo, os anjos que Deus precipitou para o inferno. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Uau, diga, meu Deus. Que revelação. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, os anjos caídos que Deus precipitou lá, mas também será local, habitação eterna daqueles que não são escritos no livro da vida. Quem que é escrito no livro da vida? Quem que é escrito no cartório de registro de nascimento? Quem nasceu de novo, quem nasceu. Esse livro da vida é escrito o nome de todos que seguem a Jesus, que reconhecem Jesus como o Messias, o Salvador, o Senhor, que Ele perdoou os meus pecados, me lavou e me salvou a alma. Quando eu creio nisso e passo a seguir Jesus, andar com Deus no caminho, com o povo de Deus, servindo a Ele neste mundo, o meu nome é escrito no livro da vida. Isso significa que eu nasci de novo. E aquilo que Jesus falou para Nicodemos, um velho religioso: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos deve ter estranhado, mas mestre, eu sou mestre em Israel. Falou: não importa você, o teu conhecimento religioso, espiritual, se você não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Não vê o reino dos céus e nem entra no reino dos céus. E aí eu creio que Nicodemos acabou se convertendo. Falou: amém, mestre, eu vou seguir o Senhor. A salvação é conhecer a Deus, conhecer ao seu Filho como o próprio Messias, o Salvador do mundo, e seguir Jesus, o Senhor da sua vida. Não é só blá blá blá, levantar a mão para Jesus: eu estou salvo, estou salva. E sai daqui, não tem compromisso nenhum com Deus, nem com a verdade de Deus, nem com as orientações de Deus. É fazer a tua vida. Isso não traz salvação para ninguém. Salvação é quando eu entrego a minha vida, Jesus como Senhor, e caminho com Ele agora. Não estou falando que você tem que ser perfeito, porque ainda somos falhos pecadores, mas lavado pelo sangue de Jesus. E sempre eu estou me arrependendo, pedindo perdão. E 1 João 1:9, se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para isso que tem o sangue de Jesus, tem a confissão. Eu confesso e Jesus me lava, Ele apaga, e eu fico com meu coração limpo e continuo seguindo. Eu piso na bola, faço uma coisa errada, Deus me perdoa, eu volto para o caminho, me perdoa, me limpa, e eu estou aprendendo. Então, cada vez eu estou errando menos. Pelo menos isso espera-se de alguém inteligente, né? Aprende com os erros, aprende com os erros dos outros, e vai melhorando a sua vida, seu estilo de vida cristã. Amém? Não estou falando perfeição, mas aquele que crê está tendo a vida eterna. E Paulo ficou alucinado por esse negócio do reino de Deus. Por quê? Porque ele foi arrebatado aos céus, e ao mesmo tempo também teve revelação do inferno. Como alguém poderia ficar do mesmo jeito? Como alguém que teve uma experiência tão real, que viu Jesus ressurreto falando com ele na estrada de Damasco, um homem desse nunca mais seria o mesmo? E é isso, um pouco disso, que Jesus deseja fazer com você, para que a gente coopere com esse Jesus que ressuscitou. E lá em Mateus 28 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações, de todos os lugares,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, escrito. As pessoas que nascem de novo, que têm uma experiência como Paulo teve, precisam ser cuidadas. Você aqui está numa igreja que está procurando cuidar bem daqueles que se convertem, caminhar junto com os que se convertem, com os discípulos. Paulo, quando ele se converteu, Barnabé, que já conhecia a liderança religiosa e espiritual, foi lá e abraçou Paulo. Paulo, vem comigo, eu vou te apresentar para o pessoal. Paulo era um caçador de cristão, um assassino. Imagina, os cristãos tinham medo dele. Então Barnabé, por isso que Barnabé ele é tido como o consolador, o filho da consolação, um sujeito, um cara muito amoroso. Pensa numa pessoa sensível, pensa numa pessoa cuidadosa, atenciosa. Era esse tal do Barnabé. Então ele viu Paulo naquela situação, não teve medo, ele foi atrás de Paulo. Paulo, chega mais, eu vou te dar meu braço, minha direita de companhia, e vamos comigo. Ele apresentou Paulo para todos os amigos dele, os líderes da igreja, e próprio Barnabé discipulou Paulo, caminhou com Paulo por muito tempo. Depois Paulo aprendeu tanto que é bom alguém caminhar junto, esse coração que abraça, esse coração que caminha, coração de um pai. Ele passou a fazer isso com outros. Paulo, ele em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, se eu não me engano, isso, 1 Timóteo 1, 2, ele chama Timóteo do meu filho espiritual. Ele chama Onésimo lá em Filemão, no verso 8 e 9, de Onésimo, meu filho, gerado em Cristo. Sabe aquela dor de parto que Paulo falou que sentia? Até que Cristo fosse formado? E ele queria que isso acontecesse com muita gente, então ele fazia de tudo para com todos, para que de todo e qualquer modo gerar Cristo em alguns. Aqueles que nascessem de novo, eles são gerados filhos. Então quando você testemunha para alguém, você está trazendo alguém para Jesus, você é pai e mãe espiritual dessa pessoa. Quem sabia disso aqui? Então fique sabendo agora todos, quem sabia disso, quem não sabia agora está sabendo. Gente, vocês não estão entendendo não. Quando alguém se converte, nasce de novo, quando alguém conhece Jesus, é salvo por você, quando você ganha alguém para Jesus, ganha uma alma para Jesus, você passa a ser quem dele? Pai ou mãe espiritual. Porque você apresentou Jesus, você está levando a pessoa a conhecer Jesus, está tendo dor de parto para que a pessoa Jesus seja gerado pela pessoa, nasça de novo, até que ela começar a andar firme com Deus. Você está sendo pai ou mãe espiritual de alguém. Amém ou não? Isso a gente está chamando, e nós chamamos isso, e é a essência do discipulado. A essência do discipulado é compaixão, andar com alguém, paternidade, cuidar daquela... Porque não importa a idade, um idoso quando se converte, ele passa a ser uma criança em Cristo, um bebê. Quem nasce de novo, o que quer? Igreja, mais atenta. Quem nasce de novo, passa a ser um bebê espiritual. Nós estamos falando de espiritual. Então, mesmo que seja uma pessoa mais velha do que você, se ela nascer de novo através de você, você passa a ser pai e mãe espiritual daquela pessoa, não é? E você vai ajudar, vai conduzir para alguém mais velho, de repente ajudar ela, ensinar, mas você passa a ser pai espiritual também. E isso Jesus nos pede para fazer discípulos, ensinando a guardar, caminhando com a pessoa. Então guarda isso. O coração do discipulado é paternidade, é cuidado, é caminhar junto, é amor por aquela vida, é querer que Cristo seja gerado e a pessoa anda, vai embora, cresça em Cristo, e passa depois a também ter a mesma compaixão por outros e levar Jesus para os outros e ganhar mais pessoas que têm um pouquinho do que Paulo, do DNA de Paulo, de fazer de tudo
para com todos, para de todo e qualquer modo ganhar alguns para Jesus. Eu oro a Deus e quero encerrar esse momento pedindo em oração com vocês. Deus, dá mais paixão por vidas, e um pouquinho do sentimento, só um pouco, que já vai ser muito para nós, e isso vai crescendo, do que Paulo teve, do sentimento de Paulo, que ele ficou assim, maluco, apaixonado, ao ponto de fazer de tudo, porque ele viu os céus, e viu o destino daqueles que não seguem a Jesus, que é terrível. Imagina você visitar o céu, e ter a sensação do inferno. E é isso que vai acontecer. Que Deus possa sensibilizar a tua vida, a minha vida, e ficarmos apaixonados por almas. Sentir dor de parto. Sentirmos dor de parto. Apaixonado por ter filhos. Eu quero ficar apaixonado por ter mais filhos. Mais filhas. Apaixonado. Porque isso é eterno. Pessoa que nasce de novo, ela vai para o céu, ela passa a seguir Jesus, e você está fazendo mais, né, pela eternidade, do que conquistar algumas coisinhas para a tua vida mesmo, né? Pensa na tua existência como eterna, e não só temporal. Por que motivo você está vivendo a tua vida? Você está vivendo para se alegrar? Para comer bem? Você está vivendo, está trabalhando para poder ficar mais confortável? Não pode ser só essa a tua visão. Eu vivo, eu quero viver, mas não só eu, mas Cristo vivendo em mim. Para a vida que eu estou vivendo agora, eu viver pela fé, viver uma vida muito mais abundante, a vida em abundância, como Jesus nos oferece. A pessoa que vive a sua existência só para si mesmo, egoisticamente, é uma pessoa vazia. A pessoa que faz o seu trabalho, faz uma faculdade, se mata, casa, né? Casa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, está querendo ser feliz, mas é tão infeliz quando não tem Jesus, porque é Ele que preenche verdadeiramente o vazio e fortalece nossa vida espiritual. Amém?